Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E hoje falarei da etapa de Baku, no Azerbaijão, da Fórmula 1, segunda prova do Endurance Brasil 2021, 24 horas de Nürburgring, sobre a 1600 Mercedes-Benz Challenge, Copa Joy ou de estoque. Então já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, curta, compartilhe e comente. Ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para nos incentivar a crescer. Mais um final de semana de Fórmula 1, que teve como palco as ruas de Baku, capital do Azerbaijão. Uma prova em que Charles Leclerc, mais uma vez, fez a pole position. E mais uma vez não teve muita sorte. Logo na largada, o monegasco perdeu muito terreno. Melhor para Max Verstappen, que cresceu de produção e tomou a ponta, sendo seguido por Lewis Hamilton. Quem veio em seu embalo, ou melhor, no embalo dos dois, foi Sérgio Pérez, que de longe fez a sua melhor performance na temporada. O mesmo não pode se dizer de Esteban Ocon, que acabou abandonando. Um destaque dessa prova foram os problemas de pneus. A Pirelli falou que era necessária fazer pelo menos 2 paradas ao longo da corrida. No entanto, algumas equipes não acataram a ordem e, consequentemente, vimos alguns estouros de pneu, como o que aconteceu com Lance Stroll, que acabou rodando e batendo. Não por acaso, o momento de parada nos pits foi, sem dúvidas, o ponto mais crucial da prova. E acalorou ainda mais as disputas. Enquanto que Sérgio Pérez, que tomou o segundo lugar após um golpe de mestre da Red Bull nos pits, vinha segurando a posição para não perder para Lewis Hamilton, e ajudando seu parceiro Max Verstappen na liderança, na parte de trás do grid, a coisa estava insana para dizer o mínimo. A Ferrari começou a contar com Charles Leclerc numa recuperação, já que Carlos Sainz acabou tendo problemas. Destaque para a Alfa Romeo, que vinha fazendo uma temporada um tanto apagada e que nessa prova brigou pelo top 10. Tudo ia bem para Max Verstappen, que parecia encaminhar sua segunda vitória consecutiva nessa temporada. Eu falei ia. A prova tinha 51 voltas e na volta de número 48, Verstappen foi mais uma vítima do estouro de pneu e, consequentemente, bateu. E essa pancada fez com que abandonasse. E o holandês estava tão bravo que gerou a cena do final de semana. Chutou a roda traseira esquerda de sua RBR, numa cena que gerou memes posteriormente. Em razão da pancada que aconteceu na reta de chegada e a poucos instantes do fim, a direção de prova foi forçada a dar uma bandeira vermelha. Depois de quase meia hora, enfim, o reinício. E Sérgio Pérez herdou a primeira posição de Max Verstappen. Na relargada, Hamilton tomou a ponta, mas só até a primeira curva, quando o britânico não conseguiu frear direito e com isso passou reto. Melhor para Sérgio Pérez, não só para ele, mas também para Pierre Gasly, que vinha em segundo. Mas até ser ultrapassado por Sebastian Vettel. Outro destaque positivíssimo dessa prova:
o tetracampeão, de certo modo, enterrou. Talvez enterrar não seja a palavra certa, mas pelo menos pôs uma pá de cal em sua fama de azarado que vinha acontecendo nos últimos anos, desde 2019. E com isso, com o segundo lugar, pôde respirar aliviado, uma vez que também não vinha fazendo uma temporada dentro do que se espera de um tetracampeão. E dessa forma, Sérgio Pérez conquistou a sua segunda vitória nessa carreira dele e a primeira dele na temporada 2021, tendo Sebastian Vettel em segundo e Pierre Gasly em terceiro. O mexicano pôde enfim respirar aliviado das pressões que sofre na RBR, mas vale lembrar, só até o próximo GP que ocorrerá em Paul Ricard. Quem também foi um destaque positivo foi Fernando Alonso, que conquistou seu melhor resultado desde que voltou à Fórmula 1, logrando aí um sexto posto a bordo de sua Alpine. A próxima etapa será no dia 20 de junho, em Paul Ricard, na França, na região de Le Castellet. O tradicional autódromo de Curitiba, localizado em Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, sediou a segunda etapa da temporada 2021 do Endurance Brasil. Uma prova que teve os AJR na ponta. Uma prova de 4 horas, vale lembrar. Os AJR largaram na ponta e pouco a pouco iam duelando contra os Mercedes. Um começo comportado. Mas até a rodada de Júlio Campos, que levou ao safety car. Com isso, a prova começou a ficar pouco a pouco mais agitada. Na relargada, muita disputa, com destaque entre o duelo insano entre Mercedes e McLaren. Outro duelo foi a disputa entre Vicente Origi e Marcelo Viana, enquanto que Ezio Vicchiesi enfrentou problemas ao longo da prova. Prova essa, vale lembrar, que foi a primeira de Ricardo Maurício depois dele ter testado positivo para a Covid, por isso ele não participou da última etapa da Stock em Interlagos e por conta disso ele ficou um tempo parado e retornou para essa etapa de Curitiba, dividindo Porsche com Marcel Visconti. Tom Filho, que fazia a dupla com Ricardo Mendes, bateu, mas conseguiu voltar para a prova. Algumas bandeiras amarelas causadas por rodadas e pequenos incidentes que espalharam muitos detritos na pista. E destaque para a disputa entre Alan Kodair e Oswaldo Scher. No entanto, a 1h30 do fim, o momento mais assustador. Leandro Ferrari, piloto da McLaren Autolog, que dividia o carro com Flávio Abrunhosa, vale lembrar, perdeu o freio e bateu violentamente, capotando logo em seguida. O carro parou de cabeça para baixo. Apesar da extrema apreensão, o piloto nada sofreu. E com isso, foi necessária uma bandeira vermelha até retirar o carro do local do acidente e limpar a área. Depois de 1 hora de interrupção, enfim, o reinício. Na largada, outro duelo entre AJR e Mercedes. Max Wilson vinha pisando fundo. E logo depois, Vicente Origi passou a duelar contra Davi Mufato. Na última volta, Origi se isolou e deitou e rolou. Tudo se encaminhava para a vitória do piloto catarinense, que é radicado em Curitiba, uma vez que ele começou a carreira dele no Paraná, principalmente nas provas de arrancada. Ou melhor, a vitória parecia encaminhada para Origi, já que depois de receber a última volta, o protótipo dele acabou enfrentando uma pane, de modo que o fez perder rendimento, e assim acabou sendo ultrapassado por Lucas Coll. E Lucas Coll não saiu da liderança nas últimas curvas,
conquistou a vitória, ele que divide o carro com o Viana e o Emílio Padron, tendo Vicente Origi e Gustavo Quirilla em segundo, Pedro Queirolo e Davi Mufato em terceiro. Vale lembrar que os 3 primeiros são pilotos dos protótipos e também da categoria P1. Na P2, brilhou a estrela de Croucher e Aldo Piedade, enquanto que na terceira deu Peixoto e os Simon. Na GT3, deu Marcelo Hahn e Alan Kodair a bordo da McLaren, da Blausiegel, enquanto que na GT4, mais uma vez a sorte foi para Attila Abreu e Léo Sanches, da Mercedes. Na GT4 Light, Guilherme Bottura e Pedro Birger, da Gineta, levaram aí a melhor. Na GT3 Light, apesar dos problemas que enfrentaram, quem se deu melhor foi o Ricardo Mendes e o Tom Filho. Agora o Endurance Brasil retornará no próximo dia 3 de julho para a etapa do Velopark no Rio Grande do Sul. Dizem que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Esse velho dito popular também se aplica ao automobilismo. Nesse caso, literalmente falando, já que a edição 2021 das 24 Horas de Nürburgring, realizada entre os dias 5 e 6 de junho desse ano, foi marcada por muita chuva e uma interrupção pra lá de longa, tal como ocorrera em 2020. A prova teve a BMW, a maior ganhadora da corrida, como pole position. Vale lembrar que a montadora bávara tem nada mais, nada menos do que 20 títulos, além de ser, claro, a atual campeã. Romain Dumas, piloto da Porsche, vinha brigando para não apenas ganhar o título, mas para se igualar a Pedro Lamy, Marcel Tiemann e Timo Bernard como os maiores ganhadores da prova. Lembrando que esses 3 citados têm 5 títulos, enquanto que o Romain Dumas tem 4. A prova, a exemplo do que aconteceu em 2020, também teve público em capacidade bastante reduzida. Talvez um pouco mais se a gente for comparar a 2020, uma vez que em 2020 a gente não tinha vacinas e a situação não estava tão controlada na Alemanha, vale lembrar, como temos esse ano. Uma prova que a temperatura variou entre 12 a 17 graus, com muita névoa e frio. Logo na largada, um dos Porsches das categorias que tinham como carros única e exclusivamente o Porsche Cayman, mais especificamente a categoria SP4T, veio a pegar fogo, possivelmente por um vazamento de óleo, e esse incêndio foi um grande susto, mas o piloto nada sofreu. E logo na largada, um duelo incessante entre BMW e Porsche. Durante o final da tarde e início da noite, choveu muito. E a pista alagada veio a fazer com que vários pilotos rodassem e se chocassem. Mesmo depois da chuva, neblina. E em razão dessa neblina, continuaram várias rodadas e vários acidentes. Anoiteceu e a neblina continuou muito forte. E como a 24 Horas de Nürburgring pega principalmente a pista de Nordschleife, que é no meio da floresta, vale lembrar, a direção da prova optou por uma bandeira vermelha. E tinha previsão de que ao longo da noite a neblina melhorasse, o que não aconteceu. A parte noturna da prova não aconteceu, já que a neblina estava muito forte e por questões de segurança a direção optou por não soltar os pilotos. E por conta disso, a relargada efetivamente só aconteceu às 7 horas da manhã no horário local.
e mesmo assim ainda com bastante névoa. Mas a luz do dia ajudou consideravelmente, vale lembrar. Na relargada, a Mercedes atacou violentamente, no momento em que vários Porsches rodaram. Pouco a pouco, os grandes favoritos iam ou batendo ou então se enroscando com carros das categorias TCR ou inferiores. E dessa forma, os favoritos iam caindo. Entre o final da manhã e início da parte da tarde, novo duelo entre a BMW e a Porsche. Farfus acabou tendo problemas. E nesse duelo, a Porsche levou a melhor e dominou pouco a pouco até o final. E depois de 2 anos, a Porsche sagrou-se ganhadora das 24 horas de Nürburgring com Kevin Estre, Matteo Cairoli, Michael Christensen e Lauren Kern. Em segundo lugar ficou Conor de Philippe, Martin Tomczyk, Sheldon van der Linde e Marco Wittmann, da BMW. Em terceiro ficou a Mercedes de Rafa Mattiello, Dani Juncadella e Max Götz. O Augusto Farfus Jr., que era o único representante brasileiro na prova, teve problemas e com isso foi obrigado a abandonar. A Fórmula 1600 chegou a um final de semana como uma das atrações do Campeonato Paulista de Automobilismo, juntamente a Mercedes-Benz Challenge, a Old Stock e a Copa Joy. Na etapa que teve 2 corridas, boa largada de Augusto Santin. Destaque para Marcel Facchini, que veio num bom ritmo. Quem também fez bonito e merece um excelente destaque foi Bruno Leme. Laurent Guerrinot cresceu consideravelmente de produção e, em alguns momentos, batalhou contra Santin. Facchini, embora viesse num bom ritmo, acabou perdendo o controle de seu Fórmula e veio a capotar. O acidente só demonstrou a segurança do Fórmula da categoria, uma vez que o carro parou apenas com 2 rodas para cima, facilitando assim a saída do piloto, que não sofreu absolutamente nenhuma escoriação. O acidente levou à entrada do safety car. E na relargada, muita gente acabou passando na grama. Mascato levou bandeira preta e Santin perdeu o ritmo. Após mais um incidente, bandeira amarela. E essa bandeira amarela perdurou até o final da prova, que terminou com a vitória, que caiu no colo de Lucas Freitas e Bruno Leme em terceiro. Para a corrida 2, Igor Costa manteve-se consistente. Correu num bom ritmo. Dias Hamilton foi sem dúvidas o piloto mais agressivo, levando a sério o velho dito popular zebra é pista, grama é zebra. Bruno Leme firmou-se na ponta. E um dos momentos mais bonitos da prova aconteceu na metade do grid com o Six Wide. Isso mesmo, tivemos aí 6 pilotos brigando pela mesma posição. Destaque que em alguns momentos eles não chegaram a correr em fila, mas sim parelhos lado a lado. Em razão das etapas que houveram no final de semana, muito óleo na pista. Mas quem estava inspirado mesmo foi Bruno Leme, que sagrou-se ganhador, tendo Lucas Freitas em segundo. A Mercedes-Benz Challenge chegou a mais uma etapa, marcada aí pela grande presença de 34 carros. Para esse último final de semana, Witold Ramazauskas e Betão Fonseca eram os principais favoritos. Na primeira corrida, boa largada de Edson Júnior. Quem também largou bem foi Fernando Júnior. Muitas escapadas e toques, ultrapassagens e algumas rodadas. Celo Nunes veio num ritmo bastante consistente e com muita solidez.
muitos apertos também. Era difícil encontrar um lugar para ultrapassar. Adriano Rabelo também veio num excelente ritmo. Pegou a liderança e se manteve com muita sobriedade e maturidade. Quem também merece um destaque dessa prova foi o Bragantini, que surpreendeu bastante, vindo num excelente ritmo. Márcio Giordano e Kayan Gassani bateram feio no S. E essa batida provocou aí um safety car. E foi uma porrada tão violenta que causou aí um safety car nos minutos finais e a prova foi encerrada sob bandeira amarela com a vitória de Adriano Rabelo, com César Fonseca em segundo e Roger Sandoval em terceiro. Isso na categoria CLA. Na C300 deu Witold Ramazauskas com Vini Azevedo em segundo e Stefano Baico Júnior em terceiro. Na corrida 2, a galera estava mais comportada, muito talvez por conta do desejo em evitar acidentes. Ramazauskas perdeu ritmo considerável e Vini Azevedo pegou a ponta. Boa exibição novamente de Bragantini, mostrando que foi um destaque a ser considerado do final de semana. Sandoval e Beto Cavaleiro também travaram um duelo insano. E Adriano Rabelo chegou a liderar, indicando que ia faturar mais uma. Mas o César Fonseca estava inspirado e pegou a liderança. Boa prova de Edgar Colamarino. Embora tenham tido muitos bumps, toques e até mesmo um drift, nenhum acidente sério. Numa prova que finalizou com a vitória de César Fonseca, com Rabelo em segundo e Bragantini em terceiro, na geral e na CLA. Na C300, deu Ramazauskas em primeiro, com Azevedo em segundo e Navarro em terceiro. A próxima prova deverá ocorrer no dia 18 de julho, ou melhor, as próximas provas, já que se tratam de etapas com provas duplas. A Copa Joy chegou à sua terceira etapa de 2 corridas, vale lembrar, nessa temporada 2021. A etapa fez parte do circuito de apresentações desse final de semana, dos dias 5 e 6 de junho, que envolveu outras etapas como a Fórmula 1600, a Fórmula V, a Old Stock e a Mercedes-Benz Challenge. A primeira corrida foi bastante equilibrada e parelha. Destaque para a pole de Marcos Índio. Destaque para o duelo entre Índio e Massaíni. Pedro Pimenta pegou a ponta. Boa prova também de Jeff Gomes. Alain Massaíni vinha bem brigando pela vitória, mas acabou caindo de produção. Em contrapartida, Pimenta deitou e rolou sobre o tablado de Interlagos e ganhou, tendo Índio em segundo e Jeff Gomes em terceiro, tanto na geral quanto na Super. Na categoria Light, a vitória ficou com Alain Massaíni, que mesmo que tenha caído de produção durante a prova, foi o melhor colocado da categoria, tendo Ricardo Marlier em segundo e Carlos Arlenga em terceiro. A segunda corrida teve a pole de Sandro Tanuri, nome conhecido do nosso automobilismo que já figurou na Stock Car. Destaque para o duelo entre Massaíni e Moreno, e uma linda condução de Daniel Nino. Heber Gomes foi quem mais cresceu durante a prova. Tanuri vinha bem até levar uma suspensão. Quem destacou-se também durante essa prova foi o nosso piloto high speed Giovanni Almeida, que fez aí uma prova também de muita produção, com muita solidez e figurou aí entre os postulantes a uma vitória. Muitas batalhas com muitos toques e bumps. E quem levou a melhor foi Moreno, tendo Nino em segundo e Índio em terceiro.
tanto na geral quanto na super. Já na light, deu Massaíni com Zarlenda em segundo e Siqueira em terceiro. A próxima etapa ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho. A Woodstock chegou a mais uma etapa nessa temporada 2021. Primeira etapa, vale lembrar que aconteceu em Interlagos sob uma temperatura consideravelmente agradável em comparação com a última, que fez um calor insuportável. Na primeira corrida, Rodrigo Elal fez a pole position, tendo Felipe Matos ao seu lado. Na largada, toques e espalhamentos no S do Senna. Destaque para o acidente entre Matheus Martins e Rodrigo Lemonias na Curva do Sol. Muita gente escorregou por conta da oleosidade da pista que se encontrava após as provas do final de semana. Destaque para a boa apresentação das caravans que brigaram pela vitória na geral. Boa prova também do 113, numa corrida que terminou com Rodrigo Elal em primeiro, Felipe Matos em segundo e Thiago Lourenço em terceiro. Na 250, Conrad Willmann ficou em primeiro, com Anderson Marassi em segundo e Carlos Freire em terceiro. Na segunda corrida, duelo entre Elal e Matos. Destaque para o three wide na largada, que fez com que Luiz Apellini costurasse e pegasse a ponta. Provas com muitos toques, com destaque à rodada de Apellini. Matos também rodou e foi acertado por Ricardo Domenech. Um acidente feio, mas ambos pilotos nada sofreram. Na relargada, o bicho continuou pegando, com muita gente se enroscando e andando na grama em meio a toques e rodadas, que espalharam muitas peças na pista. Muitas desgarradas também. Lemonias brigou pela primeira posição. E Elal vinha bem até parar por conta de problemas técnicos na última volta. Lemonias levou a melhor, tendo Maragno em segundo e Marcos Felipe em terceiro. Na 250, deu Freire com Willmann em segundo e Eduardo Conrad em terceiro. E aí galera, gostaram do programa de hoje? Então já sabe, mete o dedo no like, curta, compartilhe e comente, ative o sininho para receber nossas notificações, se inscreva no canal e clique em Seja Membro. Tchau! E até a próxima!